São Luís, a Santa Zélia. Já coloque nesse momento sua intenção. Quero colocar de maneira especial a família de cada um de nós que está aqui, sob a intercessão de São Luís e Santa Zélia, a minha família, o meu esposo, Mateus, os meus filhos, Maria Tereza, Maria Paulina, Davi José. Quero colocar a família de Mãe Cris, ela como esposa, como mãe, como mulher, seu esposo. Quero pedir a cada uma nesse momento para apresentar a sua família, abrir o microfone e dizer, certo? Presente, Cris, sua família, Valéria. Amém. Nós colocamos. Fábio, pode apresentar a sua. Santo, apresento aqui a minha família, né, os meus filhos, meu esposo. Quero também aqui rezar por cada um dos meus familiares, minha mãe, meu pai, cada um dos meus irmãos, que eles possam receber essas orações, né, que vamos rezar aqui nesse momento. Amém, 1000 vezes amém. Acho que Cris, pode ir, Cris. Quero apresentar nesse momento de oração e também na Santa Missa que eu estou indo, a minha família, a minha casa, os meus filhos, meu filho que está em Campina Grande, meu filho Miguel, meu filho João, minha filha Alice, meus irmãos, Tainá, minha tia Creuza, todos os meus familiares, os meus pais e o meu marido, que Deus está preparando. Assim eu creio. Amém. 1000 vezes amém. Acho que Mãe Cris não está podendo falar. Eu coloco ela, o esposo dela, Luiz, os filhinhos dela, Henrique e Isabelle. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo muito belo desse casal santo, dessa família santa, né? Falar sobre a família, especialmente um pouquinho sobre ele, sobre São Luís, né? Enfrentar com alegria o dever conjugal é sujeitar-se a múltiplos cuidados aos longos dias de labor. Esse era um valor que ele tinha, que eles dois tinham, né? Enfrentar com alegria o dever conjugal. O que é isso? Enfrentar com alegria o dever conjugal. Nós somos esposos, né? Esposo, esposa, né? Nós temos deveres, né? Como não é igual a uma profissão, não é igual. Vai muito além disso. Nós estamos tratando de pessoas e de muito mais do que pessoas, de almas. Cuidar bem do meu esposo é um dever que eu tenho como esposa. E isso deve trazer para mim alegria, não peso. Era isso que eles dois sentiam. Ô mãe, o que é, mãe? São Luís Calma, viu? E Santa Zélia para ele. Eles tinham esse prazer em assumir todos os deveres conjugais, cuidar do outro, né?
Como é esse cuidado do outro? Em todos os detalhes. Tanto na parte dos cuidados com a casa, né? Os cuidados com o quarto, né? Com o leito. Uma vez, em uma pregação, em algum lugar, eu aprendi e eu guardei isso assim para mim, que nós, casais, nós que vivemos a graça do matrimônio, nós temos 3 altares. O primeiro altar é a igreja. E nós vivemos lá na igreja, lá na Santa Missa. O segundo altar é a mesa. É a nossa mesa. É o lugar onde nós nos reunimos para nos alimentar, né? E ali não só nos alimentar com o alimento, uma comida, né? Que se acaba, mas com a oração, conversa, com a partilha. A mesa é um lugar onde nós recebemos aqueles que amamos. Né? Esse é o segundo altar do casal. E o terceiro altar do casal é a cama, é o quarto, é o leito. Né? E nós devemos ter todo um cuidado com a nossa cama, arrumá-la, arrumar nosso quarto, né? Ter todo esse carinho, toda essa dedicação. Então, guarde isso. Nós, mulheres, esposas, né? Nós temos 3 altares, né? Primeiro, a igreja, lá, Santa Missa. O segundo, a mesa da nossa casa. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa muitas famílias estão abandonando as mesas. E é isso. Muitas famílias se alimentam diante de uma televisão, se alimentam na sala, não olham um para o outro. Então, essa oportunidade que nós temos de estar na mesa, de rezar ali sobre o alimento, de rezar juntos ali, esse momento tem um poder tão grandioso na casa, na família, que nós não podemos perder. Não podemos desprezar, ou às vezes algum filho querer dizer, não, eu não vou comer agora, eu vou comer depois. Não, vai comer agora. Houve uma situação muito interessante que aconteceu na família do senhor Martã, do senhor Luiz Martã e da senhora Zélia Martã. O que aconteceu? Estava lá a mesa posta, né? Eles eram muito cuidadosos, assim, a mesa era muito bem arrumada, tudo muito bem limpo, a comida já posta e todos já haviam se servido, né? Inclusive Terezinha. Só que ela não queria comer a comida que estava sendo servida naquele momento. Era uma sopa. E ela disse, papai, eu não quero comer essa sopa. Paulina olhou para mim agora. Papai, eu não quero comer essa sopa. E o papai, Luiz Martã, né, ele foi bem firme e disse para ela, se você não comer isso aqui, você vai ficar com fome. Ou come a sopa, ou você vai ficar com fome. E aí é um ensinamento para nós, né? Às vezes, os nossos filhos, às vezes não. Nós precisamos ensinar nossos filhos a dominar a vontade, né? Essa potência da alma. E como é que nós vamos ensiná-los a dominar essa vontade que muitas vezes é uma vontade assim, louca? Eles não sabem direito o que é bom para eles, principalmente quando são
elas não estão dando limites, né, a isso. E lá na família do Luiz Martã, de São Luís Martã e Santa Zélia, eles não permitiam tamanhas ousadias. Ou seja, a Terezinha ali, né, já educada ali no lar, ela entendeu que a vontade dela muitas vezes não é a melhor. E que ali, se ela não comesse aquela sopa, ela iria ficar com fome até o dia seguinte. É um ensinamento para nós, mães, né? Quando os nossos filhos, muitas vezes, na mesa acontece isso. Acontece direitinho esse fato. E aí, muitas vezes, a gente quer o quê? Satisfazer a criança. E não. E nós temos que agir, né, dessa forma. E aí nós estamos educando os nossos filhos. Para quê? Por exemplo, nós não sabemos, mas nós podemos ser convidados para ir para um almoço, ou para um jantar em algum lugar, em alguma casa, né? E aí, dependendo lá, se for servido ali, a criança querer fazer muito chamego, né? E outras coisas da vida, não somente isso. Quando a gente vai podando ali, venha falar, Chico. Venha falar. Você fica pra lá e pra cá, rapaz. Na mesa, nós estamos ensinando outras coisas da vida. É referente à comida. Mas se estende para outras coisas. Esse ensinamento que Luiz Martã vem nos dar é um ensinamento muito importante, né? Real para nós. E outra coisa que eu queria partilhar, né, do livro deles, é sobre o Dia do Senhor. Ele tinha uma loja de relógios, uma relojoaria. E ele trabalhava de segunda a sábado. E junto da loja dele, vizinho, tinha outras relojoarias, né? E houve um dia em que um amigo chegou para ele, um colega, né, de outra loja de relógio, chegou para ele e falou assim: rapaz, no domingo existem tantos homens aqui que vêm visitar a França e nós ganhamos tanto dinheiro, por que você não abre também a sua relojoaria? Abra, Luiz, para você ganhar um pouco mais de dinheiro também. E ele respondeu bem, né? O senhor Luiz Martã, ele respondeu: é o dia do Senhor. Só o Senhor será servido. Ou seja, vou repetir o que ele disse. A ordem dele era inviolável. Que é? Aos domingos, ele não trabalhava. Ei, rapaz, deixa de graça, olha. Olha a cachorra aí, olha. Gabriel. O Senhor Deus será servido. Os amigos do senhor Martã consideravam isto um exagero. Achavam que não havia de desprezar, assim, as leis da concorrência. E aí ele disse para eles: prefiro perder algumas boas oportunidades de negócio e atrair sobre mim e a minha família as bênçãos do alto. Gente, nós sabemos, né, que nós devemos guardar lá o segundo mandamento, guardar domingos e festas. Infelizmente, assim, nós vivemos em um tempo, que o dinheiro é o
Senhor dos nossos dias, né? O dinheiro, a busca pelo prazer, né? Aquela falta assim de princípios, né? Violar o domingo. Veja, existem vários tipos de trabalhos hoje, né? Tem aqueles trabalhos que são os trabalhos de turno, tem vários tipos, né? Mas o que é esse ensinamento do guardar os domingos e festas? Que o senhor Luiz Martin, ele tinha tanto respeito. Ele deixou bem claro. Só o Senhor Deus será servido. Quando o homem da casa... Agora não. O homem da casa, ele é o sacerdote. Meu esposo é o sacerdote da minha família, o sacerdote do lar. O seu esposo, Valéria, é o sacerdote do seu lar, mãe Cris, né? Cristiane, né, que está em oração. Nosso esposo é o sacerdote do lar. O que é isso? O que o nosso esposo faz reflete em toda a nossa família. Então, quando São Luís... Seja bem-vinda, mãezinha. Quando São Luís, ele diz, né? É o dia do Senhor, só o Senhor Deus será servido o domingo. Ele está ensinando também para as filhas dele a importância do mandamento do Senhor. Então, o homem do nosso lar, o homem da nossa casa, ele é a cabeça. Ele está acima. Ele vem nos ensinar, ele ensina para nós esposas e para os nossos filhos. Quando São Luís Martin, ele diz isso e ele vive isso, ele se torna até uma referência para os colegas de trabalho, os amigos dele, por tanto amor que ele tinha a Deus. Em trechos do livro, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz assim, que bastava olhar para o pai dela para aprender como se reza os santos. Veja, ela aprendia simplesmente olhando para o pai, ela aprendia a beleza da oração. Olhando para o nosso esposo, nós como esposas, né? Nós precisamos ter todo o nosso respeito para com o nosso esposo. A submissão correta ao nosso esposo, a comunhão, não passar por cima, né, do que o nosso esposo já decidiu ali de um direcionamento para o nosso filho, para nossa filha, para nossa casa. Sempre estar em comunhão, conversar, né? Então vocês vejam que São Luís, ele era um homem muito temente a Deus. Entre abrir a loja para ganhar um pouco mais de dinheiro e com isso não cumprir, né, aquilo que a igreja nos ensina, que é guardar domingos e festas, né? Ele preferia, como ele diz aqui, eu prefiro atrair sobre mim e minha família as bênçãos do alto. Guardar o domingo. Como era que eles viviam o domingo? Eles acordavam bem cedinho, iam à Santa Missa. Naquele tempo a missa, ainda hoje, né? Em alguns lugares, a missa era bem cedinho, né? 6 horas da manhã, eles iam, né, para a Santa Missa. E também
eles participavam de mais de uma Santa Missa. Eles faziam assim, era uma organização deles, né? Eles iam para a primeira missa logo de manhãzinha cedinho, para se preparar, e depois só na outra Santa Missa que eles comungavam, né? Era uma particularidade deles, dessa família. E vivia todo dia em família, né? Ele não ia para um lado e Santa Zélia para outro e as meninas, as filhas para outro, não. Eles ficavam juntos durante todo o dia, né? As meninas, a mãe cozinhava, as meninas faziam sobremesa, né? Então era um momento assim para Deus e a família. E aí a gente pode assim se questionar um pouco como tem sido os nossos domingos. Qual a prioridade do nosso domingo? Pense um pouquinho sobre isso, né? Tem que ser Deus e a família, né? Então hoje nós vamos nos guardar nesses ensinamentos. Quero terminar, né, falando sobre só esse trechinho, né, dos filhos. Os filhos nasciam, eram acolhidos como uma bênção do céu. Mãe, o que é? Do mandato confiado, Hã? lá se arranjavam Você quer para o quê? alimentá-los, vesti-los, aí? educá-los e para adotá-los. Deus, que impunha a tarefa, daria os meios. Entretanto, eles trabalhavam sem descanso. Então, o senhor Luiz Martin e Zélia Martin, eles foram totalmente abertos à vida, né? Eles não tomaram medicações, enfim. Eles acolhiam os filhos como uma bênção do céu. E hoje nós estamos vivendo tempos de cultura de morte, né? Meu cunhado, ele estava falando de um país, alguma coisa assim, que um lugar que estava havendo uma preocupação por causa que as pessoas não querem mais engravidar, as famílias, né? E a gente viu recentemente, né, o surto da bebê reborn, né? Muitas mulheres, né, comprando, né, bonecas, e aí tratava essas bonecas verdadeiramente como crianças. E assim, tudo isso é muito sério e perigoso, né? Nós precisamos amar a vida. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina isso, né? Não podemos ser pessoas, né, cristãs a favor do aborto, a favor da eutanásia, né? Nós precisamos rever nossos valores e princípios e o que a igreja ensina. A igreja é totalmente contra o aborto, a eutanásia, né? Sobre toda a questão do ter filhos. O que é que a igreja recomenda? A igreja pede que nós sejamos abertos, né, à vida. Porém, se a mulher, né, ou o esposo tem alguma situação de saúde, alguma comorbidade séria, né, que impeça, porque veja, gente, nós precisamos também ser pais e mães responsáveis, né? Nós temos 3 filhos aqui, 3 crianças. Mãe, deixa de jogo, mãe, calma. Nós tivemos mais um. Oxe, você vai comer já já, calma. Perdemos não, ganhamos, né? Tá no céu. Mas assim,
nós não podemos em nenhum momento usar, né, impedir que Deus dê a graça de gerar mais filhos. Acontecem situações, eu já acompanhei de mulheres, né, que estão com problemas de saúde, né, problemas até psicológicos, né, que não conseguem mais. Aí com o diretor espiritual, né, sendo bem acompanhada por um sacerdote, o casal ali vai tomando, né, os direcionamentos. Uma coisa muito importante é que a igreja não aprova a ligadura, né? O que é que acontece? Muitas mulheres fizeram, mas não sabia. Aí é outra coisa, né? Mas quando a gente já sabe, nós precisamos seguir direitinho tudo que o Senhor e a igreja nos ensina, certo? Tudo isso para a nossa salvação. Amém. Vamos fazer agora as orações desse dia, pedindo a intercessão de São Luís e Santa Zélia por nós, por nossas casas, por situações particulares, né? Como ontem no primeiro dia o Senhor colocava muito isso, que São Luís e Santa Zélia quer cuidar das particularidades e das nossas intimidades. Santos Luís e Zélia Martã, na essência de vosso amor, confirmastes o desejo pela concepção de cada um de vossos filhos. Em nossas vidas, dadas pelo Pai, ajudai-nos a obter a graça da paz. Que possamos consagrar todas as nossas ações a Ele e dar a Ele todo o nosso amor. Amém. Valéria, você pode rezar um Pai Nosso? Dá para ouvir? Sim, pode rezar, viu? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, Valéria. Quando Valéria rezava, que eu ouvi a voz do filhinho dela, né? Veio assim, muito forte, assim. Diga para o seu filho que ele é uma bênção de Deus para você. Amém. Cada uma de nós. Digamos então para os nossos filhos, olhemos nos olhos deles e digamos assim: você é uma bênção de Deus para mim. Faça isso, Valéria, depois. Tá bom, obrigada. Estou aqui com eles no parquinho, né? Tá de férias, aí eu tô trazendo eles. E aí, estava até conversando agora com a minha irmã, que antes da gente vir, né, dia de sexta-feira, eu sempre rezo com eles. E aí, como eu ia chegar tarde em casa com eles, eu disse, não, bora rezar antes da gente sair. Aí a gente rezou o nosso texto e aí a gente veio pra cá, né, filho? Então, assim, essa aula de hoje, né, foi muito interessante porque eu estava ouvindo, né, e via muitas coisas que hoje eu hoje coloco, né, como prioridade na minha casa, na minha família, né, que essa partilha de estar na mesa juntos, né, é uma coisa que a gente também faz, né, de guardar o domingo, né, e
tudo, e muita coisa que foi falada aqui são coisas que realmente eu observo em outros lugares, né? De pessoas próximas que eu conheço, e isso me faz refletir muito de querer cada vez mais, né, seguir da forma que a gente segue hoje e seguir até um pouco mais, né, um pouco mais de intensidade essa vida que realmente é importante a gente seguir com a nossa família, né, de não estar, né, ali de olhos somente para as coisas, né, os prazeres do mundo, e sim para buscar mesmo o reino de Deus, né, na nossa família, na nossa casa, com os nossos filhos, no nosso matrimônio, né. Nossa, isso é muito importante e é uma coisa que está se perdendo muito, muito nas famílias, muito mesmo. Amém, Valéria, é isso mesmo, né? E hoje, né, infelizmente, as crianças, elas são vistas assim como um peso, né? A gente ouve muito, né, que filho é peso, infelizmente. E nós, assim, precisamos não entrar nessa mentalidade, que é uma mentalidade, assim, maligna. Ah, não quero ter filhos porque filhos é peso, vai tirar minha liberdade. A gente ouve várias dessas frases, né? E o Senhor, Ele deixou tudo muito bem ordenado. Você veja assim como muitos casais que fazem essa opção de não ter filhos, de não gerar filhos, quando chega lá na frente, com seus 50 anos, onde a mulher já não pode mais gerar, né? Aí vem o arrependimento. E não só isso, não somente o arrependimento quando se chega lá nos 50 anos, mas a própria lei natural da vida, né? Que é gerar filhos. Então, que nós, diante dos nossos filhos, né? Nós digamos isso para eles, digamos também isso para o nosso esposo, porque essa é uma frase, eu sinto em meu coração dizer: você é uma bênção de Deus para mim, que quebra muitas até maldições, né? Quantas vezes nem sabemos, olharam para a nossa família, olharam para você, Valéria, você, seu esposo, seus filhos, para você, Cristiane, com Alice, né, com seus filhinhos, para minha mãe, Maria Vilma, com o esposo, os filhos dela, para a mãe Cris, com o esposo, e desejaram maldições. Então, com essa frase, digam essa frase para o seu esposo e para os seus filhos: você é uma bênção de Deus para mim, na minha vida. E vai quebrar muita coisa ruim, muita negatividade, né? Deus nos deu a nossa família. A família é uma bênção de Deus. É uma bênção do céu. Então nós hoje, vivendo aqui nessa terra, nós somos esse reflexo daquilo que Deus criou lá já no início do mundo, né? Amém. Cris, você pode rezar uma Ave Maria? Minha mãezinha pode rezar uma Ave Maria, mãe. Sim, Santa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, 1000 vezes. Amém. Amém, mãezinha, 1000 vezes amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração para todos os dias. Santos Luís e Zélia Martã, após sentirdes o desejo de vida religiosa, ouvistes o chamado do Senhor para a vocação do casamento. Sois os pais sem igual de quem vossa filha Santa Teresinha do Menino Jesus fala. Os afortunados pais de Leônia, O quê? a serva de Deus, irmã Francisca Nada. Teresa, de Maria, Paulina e Celina, Deixa ele quieto. transplantadas para o Monte Carmelo, e dos 4 filhos tirados de vosso afeto na juventude, Que é? Helena, José, João Batista Ei. e Melânia Teresa. Destes toda a glória a Deus, através de vosso trabalho humilde e paciente, Então, apague isso, vá. Oxe, que é? dos pobres e de vossa vida familiar, onde reinava a felicidade de amar e Tô, ser rapaz, o que amado. é? Estão escutando você Vivestes a falando? vida Não tô falando. cotidiana concretamente, através das alegrias e tristezas de vossa existência. Amai-nos como a vossos próprios filhos, com o coração de um pai e o coração de uma mãe, porque sois amigos de Deus. Ouvi nossa oração e nosso pedido. Nesse momento, faço seu pedido a São Luís e Santa Zélia. Aquilo que você mais deseja obter nessa novena. Amém. Intercedei por nós junto a Deus Pai, através de Jesus Que é? Cristo, nosso Senhor. Na graça Depois. do Espírito Santo. Amém. 1000 vezes amém. Hoje terminamos o segundo dia dessa novena bendita. São Luís e Santa Zélia Martã, rogai por nós. Amanhã vamos fazer às 8h30, viu, minha gente? Aí quem puder estar, vamos continuar. Nossa Senhora abençoe. Temos mais ensinamentos deles para amanhã, para a noite, viu? Amém. O Senhor nos abençoe pela intercessão de São Luís e Santa Zélia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente.